Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos começar o estudo sobre a oração que o Pai nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E você provavelmente já conhece. E ela diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória para sempre. Amém. Essa oração está em Mateus 6, no versículo 9 ao 13. Os discípulos, eles haviam estado em um barco certa vez, navegando no mar revolto, e tinham ouvido Jesus dizer com voz calma, mas cheia de autoridade: Silêncio, aquietai. E ficaram pasmados de ver as ondas e ventos o obedecerem. Jesus se dirigira a um paralítico que se encontrava entravado havia muitos anos, e ali adiante dos seus olhos o homem se erguera e andara. Eles também haviam recolhido 12 cestos de sobras de alimentos após uma refeição miraculosa, onde 5.000 pessoas haviam sido alimentadas por eles com o lanche de um garoto que contava com 5 pães e 2 peixes. Eles viram cegos, epiléticos, leprosos e até doentes mentais serem curados com apenas uma palavra dos lábios do Mestre. Viram o tormento da culpa abandonar o rosto das pessoas, logo que ele as perdoava. Ouviram-no falar como nenhum outro falara antes, e sentiram profundamente todo o magnetismo que havia na vida dele. Contudo, aquele encantamento imediatamente se transformou em terrível responsabilidade, quando o ouviram dizer: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ninguém poderia esperar que eles operassem os mesmos milagres que o Senhor Jesus operava. Seria exigir muito deles. Todavia, depois eles se sentiram cheios de um maravilhoso senso de capacitação ao ouvi-lo dizer: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Mas será que eles poderiam possuir aquele poder? Ele afirmara isto, portanto, assim deveria ser. Mas como? Será que Jesus lhes ensinaria o segredo? Certo dia, a solução se revelou a eles. Realmente, havia uma chave mestra que abria a caixa forte do poder de Deus. Imediatamente foram ter com ele e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Aprender a orar era o segredo, o único segredo que precisavam saber. E atendendo aquele pedido, Jesus ensinou-lhes uma prece, a oração do Pai Nosso. Hoje, as pessoas sabem essas palavras de cor, mas são muitos poucos os que realmente sabem dizê-las como oração. O poder de Deus não está em repetir as palavras, mas em se fazer a oração. Orar não é simplesmente recitar algumas palavras. As palavras são apenas a armação de concreto sobre a qual a casa do pensamento é edificada. O poder do Pai Nosso reside não nas palavras, mas sim na configuração mental que gera em nós. A Bíblia nos ordena: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Quando os nossos pensamentos começam a fluir através dos canais da oração do Pai Nosso, a nossa mente se renova e nós somos transformados. Temos o poder de Cristo na mesma proporção em que nos apropriamos dos seus pensamentos. A primeira frase é: Pai Nosso que está nos céus. Jesus disse para iniciarmos a oração assim: Pai Nosso que está nos céus. E se ela ficasse só nessas 6 palavras, já estaria completa. Jesus acrescentou as outras como uma ampliação do pensamento. Se realmente aprendemos a dizer esta primeira sentença bem, não será necessário ir mais além. A palavra Pai é uma definição de Deus. Para nós,
é uma definição imperfeita, porque nós somos pais imperfeitos. Um certo pastor que trabalhava com os meninos de uma favela disse que nunca podia se referir a Deus como pai. A palavra pai, para aqueles garotos, trazia à memória a figura de um homem constantemente embriagado que batia na mulher. Quando pensamos nessa palavra, associamos a ela todas as imperfeições do nosso pai. Por isso, Jesus não podia usar apenas a palavra pai. Ele tinha mesmo que adicionar a expressão que está nos céus. Ela não aparece aqui para indicar a localização de Deus ou nos informar onde Deus reside, por alguma razão. Já formamos a ideia de que o céu está bem longe de nós. Muitos dos nossos hinos mais apreciados falam daquele distante lar. E pensamos também que Deus está lá no lar distante. Mas Deus está tão próximo de nós como o ar que respiramos. E quando pensamos no termo pai, logo pensamos também em autoridade. Pelo ato de reconhecermos que Deus é pai, nós nos colocamos na posição de filhos. E o pai tem o direito de autoridade sobre os pais. E é assim que submetemos nossa vontade a dele. Quando obedecemos esses mandamentos, nós vemos que a sua vontade é a nossa paz. Por outro lado, deixar de reconhecer a soberania de Deus significa fracassar em todas as áreas da vida. Como o amor gera o amor, nossa relação para com a atitude de Deus é de uma verdadeira filiação. Paulo disse: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Mas Pai Celestial não significa apenas autoridade e amor. Significa também santidade. Certa vez, Isaías entrou no templo e ouviu os serafins cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E quando ele sentiu o impacto da pureza de Deus, ficou consciente da sua própria imperfeição, a ponto de clamar, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías 6, versículo 5. Por que fechamos os olhos para orar? Talvez seja para afastarmos de nossa mente o mundo exterior, a fim de darmos toda a nossa atenção a Deus. Todavia, a verdadeira oração abre os nossos olhos. Dizer Pai Nosso significa remover todas as barreiras, colocando cada um de nós na posição de filho de Deus. Essa primeira sentença do Pai Nosso sintetiza toda a vida cristã. A palavra Pai expressa a nossa fé. Ela não apenas demonstra que cremos em Deus, mas também dá uma descrição dele. A expressão nos céus engloba todas as nossas esperanças. O vocábulo céus significa perfeição e fala daquela qualidade de vida que todos os cristãos sinceros estão se esforçando para obter. Cristo disse, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Nós sabemos que o homem nunca está satisfeito consigo mesmo. Está sempre lutando para subir ou avançar. Ele só aceita os seus fracassos passados e atuais porque espera melhorar no futuro. A palavra nosso implica num amor que abrange a todos. Sem essa ideia, a oração é vazia. Fé, esperança, amor. Todas essas três virtudes estão incluídas nessa palavra. Como nossa vida seria diferente se ao orar levássemos em conta todo o significado de Pai Nosso que está nos céus. Isso nos levaria a orar de joelhos no nosso Getsemane, completamente rendidos à vontade do Senhor. Nós sacrificaríamos a vida para servir o próximo e nos esforçaríamos para salvá-lo. Acima de tudo, isso traria Deus para dentro de nós. Aí então, não importando o que pudesse acontecer, confiadamente nós oraríamos como Jesus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46.
Assim teríamos a certeza de que podíamos deixar a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que as nossas aparentes derrotas redundariam em glorioso triunfo e que dos túmulos da vida brotariam ressurreições, e nós cantaríamos como apóstolo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 31. Mas o que significa esperar no Senhor? Significa meditar no Senhor ou ficar em contemplação. Como diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Enquanto o homem não encontra Deus, ele começa sem começo e trabalha sem finalidade. Assim, ninguém está preparado para orar enquanto não estiver totalmente tomado por pensamentos a respeito de Deus. Como diz um poema, disse o Pintacigo ao Pardal: gostaria muito de saber por que os homens são tão preocupados, inquietos e aflitos. Responde o Pardal ao amigo: meu amigo, eu creio que deve ser porque eles não têm um pai como nós, que cuida bem de mim e de você. E que você também se lembre que Deus cuida de nós. Precisamos abrir os nossos olhos e ter essa convicção e essa certeza que o Pai nosso que está nos céus está neste momento cuidando de você, de mim e da nossa família, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós reconhecemos, Pai, que nada somos sem o Senhor. Reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor que está nos céus e que sabe dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Mas independentemente das circunstâncias e de tudo aquilo que se apresenta diante de nós, o Senhor cuida de nós. E é por isso que nesse dia de hoje entregamos a Ti, em Tuas mãos, a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa família, para que o Senhor continue cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.